Olá, boa tarde. Estamos chegando com mais um Baixada Esporte. Hoje, quinta-feira, dia 27 de junho de 2019. Meu amigo, hoje, se estivesse viva, Dona Horacita estaria completando mais um ano de vida. Minha avó querida, onde estiver, estamos aqui já comemorando o seu aniversário mais uma vez, né? Ela que está ao lado do pai, lá na morada eterna. Bom, hoje tem Brasil e Paraguai. Brasil e Paraguai duelam hoje à noite lá em Porto Alegre. Tá frio lá em Porto Alegre, hein, Guido Bortolomazzi? Frio, Brasil e Paraguai duelam pela Copa América. O Paraguai que tem uma excelente zaga e o Gamarra, que é ídolo, né, da seleção paraguaia, ídolo do Paraguai. Olha, falou para os paraguaios, joguem fechadinhos hoje. Fechadinho, imagina o ferrolho que vai ser a seleção do Paraguai hoje à noite em Porto Alegre contra o Brasil. Passando, vamos lá, o Santos segue em preparação para o retorno do Brasileirão. O time do Peixe está se preparando para o retorno. Será que vai ter algum amistoso? O Guido Bortolomazzi vai falar daqui a pouquinho. Será que o Sampaoli vai preparar algum amistoso para esse time do Santos? Santos que perdeu um jogador e pode perder mais, né? Pode perder mais. Há quem diga que tem alguns outros jogadores aí que vão ser vendidos. O Guido vai atualizar o noticiário santista daqui a pouquinho também para você, telespectador do Baixada Esporte. Tá aí o time do Santos se reapresentando ao técnico Sampaoli. Vamos falar tudo a respeito do Santos e também dos clubes da capital, né? Corinthians se reforçando, tá chegando o Gil, Palmeiras pode perder o Daverson, o São Paulo também movimentado, muita coisa a respeito dos clubes da capital, porque a semana que vem, depois da Copa América, começa o Brasileirão novamente, né? O retorno do Brasileirão. Guido Bortolomazzi, antes do seu destaque, você já verificou os pneus do seu carro? Porque eu sei que Guido Bortolomazzi vai fazer um passeiozinho esse final de semana e tal. Já foi lá, já viu o sapatinho do carro? Já, Guido Bortolomazzi? Estão trocando os 4. Estão trocando os 4? Botando os 4 novinhos? Opa! Tá certo, é isso aí. Tem que ir. Sabe onde que o Guido foi? No Blanco Pneus, porque o Blanco Pneus tem os melhores preços de pneu em toda a Baixada Santista. Você tem o Aro 17 a partir de R$ 279,90. O pneu Aro 18 a partir de R$ 299,90. Blanco Pneus, pneu barato é aqui. Blanco Pneus, Antônio Emerick 551 e 456 em São Vicente. Blanco Pneus, para Blanco Pneus, o destaque de Guido Bortolomazzi. Boa tarde, Guido. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Você falou a respeito da reapresentação dos jogadores. O técnico Sampaoli já trabalhando forte, observando até alguns jogadores da base que subiram para poder fazer parte dos coletivos, dos treinamentos. Ele está gostando muito de alguns jogadores e com isso a gente espera aí que logo, logo possamos ter aí garotos da base já fazendo parte do time de cima. O que deixa a gente triste é alguns jogadores que têm futuro promissor, já mostraram qualidade, já mostraram talento, como é o caso do Sandri, um volante que foi lançado até na Taça São Paulo do ano passado, né? Acabou não renovando o seu contrato, problemas salariais, não acertou. E dizem na Vila Belmiro, na época em que ele acabou sendo lançado pelo Santos na Copa São Paulo, que o jogador seria um dos titulares em pouco espaço de tempo, pela qualidade técnica que ele tinha como volante. Como o Santos agora acabou perdendo o Jean Lucas, né? O Sandri está chateado porque está encostado. Não vou falar muito a respeito disso, porque eu acho que estou fazendo uma sacanagem com o menino e não estão levando a sério um jogador que poderia fazer parte do grupo. Eu não sei o que a diretoria está pensando e até o empresário dele também, porque às vezes é culpa do empresário. Mas nós vamos falar muito a respeito disso. Vamos falar da reunião ontem, né, que nós voltamos aquela foto, né? E a reunião aconteceu, sabe por quê? Por quê? Porque eles estavam decidindo, conversando, os 4 presidentes do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e do Santos, tratando do assunto de vendas de bebida no estádio e também uma reformulação no Campeonato Paulista com ideias para que as equipes grandes, no caso os 4 grandes, entrassem somente numa parte da competição, para não ficarem desde o início aí amargando problemas até com a adaptação do time no início de temporada. E outro detalhe interessante que nós vamos comentar também a respeito de um assunto importante que tem muito a ver com os jogadores que estão sendo emprestados. O Santos está fazendo uma limpeza, está conseguindo colocar alguns jogadores no mercado, como é o caso do Kleber, que foi emprestado para o Oeste de Itápolis, e ninguém quer o Vecchio. Ninguém quer o Vecchio. Agora a gente faz uma pergunta só. Uma só.
Por que a diretoria do Santos tem tanto problema para renovar contrato dos seus principais jogadores? Exemplo, Gustavo Henrique. Será que o Santos vai perder o Gustavo Henrique? Será que começa aquela novela, se arrasta e daqui a pouco o contrato dele vence e aí o Santos não ganha nada e ele vai embora? Nós já dissemos aqui que o Flamengo se manifestou com relação ao Gustavo Henrique, hein? Olha, numa dessa eu não sei não. Guido Bortolomazzi, são coisas do futebol, né? Gustavo Henrique, de repente, não vai ser renovado com o Santos Futebol Clube. Mas ontem, essa foto, né, dos 4 presidentes circulou pelos grupos de WhatsApp de todo mundo, aí circulou essa foto, né? E o comentário que eu achei até interessante foi o seguinte, que o Andrés estava tentando convencer os 4 presidentes à reformulação do Campeonato Paulista, o do Palmeiras estava tentando fazer um pool com uma cervejaria para que todos vendessem a mesma cerveja nos estádios, o do São Paulo estava ali observando tudo e o presidente do Santos estava tentando convencer eles a montar um estádio na Lua, para que nós tivéssemos os jogos na Lua, que seria legal, um futebol lunático. Era o que o presidente do Santos estava tentando convencer os 3 presidentes de São Paulo ontem. Está conosco também o nosso piloto e comentarista, Ney Faustini. Ney, boa tarde, como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Boa tarde, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Vamos falar muito de competições, principalmente da Fórmula 1, que tivemos nesse final de semana. Tivemos mais uma prova e agora, Ney... É uma prova que deu sono. Deu sono, né? Primeira vez que eu vejo o Ney falando de uma prova de Fórmula 1 que deu sono. Sono, então. Nós vamos falar a respeito disso e mais. Vamos falar dessa grande briga, né? Podemos dizer assim, entre São Paulo e Rio de Janeiro para sediar as competições de automobilismo de Fórmula 1. Rio de Janeiro quer montar um autódromo e São Paulo já tem um autódromo e estão todo mundo brigando pela Fórmula 1. O Ney vai falar a respeito disso. O que você pode já começar a falar a respeito disso, Ney? Eu acho que se quiser fazer a Fórmula 1, vai acabar não sendo tão já no Rio de Janeiro, né? Você não faz um autódromo que nem você troca uma porta ou troca um vidro de uma janela. E nós temos um autódromo aí que está recém reformado, os boxes ainda não estão nem prontos. As corridas que estão acontecendo hoje em Interlagos, você não usa os boxes, está todo mundo acampado em tenda para fazer um box novo com o pé direito que a Fórmula 1 exige, um pé direito mais alto. Botaram os boxes abaixo e agora vai levar para outro lugar? Eu acho que pode até pensar. Para o automobilismo é extremamente importante ter um autódromo no Rio de Janeiro, acho muito válido. Acho que o Rio de Janeiro não pode deixar de ter um autódromo. Eu participei da última prova de encerramento de Jacarepaguá, tive essa oportunidade, com muita tristeza de ter visto o autódromo de Jacarepaguá ter virado um parque olímpico que hoje não usa para nada. E seria muito legal ter a Fórmula 1, mas eu acho que até isso ficar pronto, muita água vai passar embaixo da ponte. Eu acho que vai criar um atrito muito grande, porque o problema não é o Rio de Janeiro, não. O problema é o Bolsonaro. É o Bolsonaro vício, né? Que quer levar a Fórmula 1 para o Rio, quer tirar ela de São Paulo, e o Dória já começou batendo em frente. O Dória já falou, a prova da Fórmula 1 não sai de São Paulo, já teve uma reunião com o diretor lá, executivo lá, que cuida dessa parte, diz que o autódromo de Interlagos hoje é um autódromo que todos os pilotos gostam e tem uma renda para a cidade de São Paulo monstro. É verdade. Ele não vai querer perder essa renda. Só perde para a parada LGBT, né? Agora, por que o Rio de Janeiro... Por que o Rio de Janeiro não faz um outro autódromo, né? Para trazer outras competições para cá. Por exemplo, moto velocidade. Por que não traz para trazer provas Fórmula Indy? São provas importantes também do mundo. Nós já tivemos a Fórmula Indy. Aí você teria São Paulo. Então, você vai ter São Paulo, vai ter Rio de Janeiro, com 2 grandes autódromos, coisa que não... Fórmula Indy já teve, inclusive, no Rio de Janeiro. Foi uma corrida que venceu o André Ribeiro. Inclusive, foi no anel externo do Autódromo do Rio de Janeiro, que era muito rápido,
Eu corri de Stock Car como preliminar dessa prova no Rio de Janeiro, foi na época que lançaram o Vectra, isso em final de 1996, não foi final, não, foi em 1996 quando lançou o Vectra 97. E esse ano a Fórmula 1 estava no auge, ainda tinha André Ribeiro, tinha o Raul Boesel. Não, aí era a Indy, Fórmula Indy. Isso, Fórmula Indy. André Ribeiro, Raul Boesel, tinha Tony Canaan, ou seja, estava na fase... Mas, de qualquer forma, eu acho que o mais importante é que o autódromo aconteça e depois, se a corrida for para lá ou ficar aqui, até que divida uma vez lá, uma vez aqui, eu acho que isso para o automobilismo não é ruim. Agora, nós estamos com muito problema demais no país para começar a ter uma polêmica em cima de Bolsonaro distraindo a atenção com outras coisas, que eu acho que tem coisa mais importante para acontecer. E não é o momento também de ter um governador do tamanho de São Paulo, né? Do estado, da importância de São Paulo, entrando em polêmica com o presidente da República. Eu acho que isso aí não está acrescentando nada nesse momento que nós temos coisa mais importante para acontecer. Com certeza, o Ney tem razão. É a mesma história dos canudinhos. Tem tanta coisa importante para discutir, os caras estão discutindo canudinho de plástico para não matar tartaruga. Vamos discutir o que é importante. Tem criança morrendo de fome, não só tartaruga morrendo entalada, certo? Nós vamos ao intervalo, mas antes quero falar para você da Casa Brasileira. A Casa Brasileira, você sabe, vai reformar a sua casa, vai planejar os seus móveis, vai colocar móveis novos, vai repaginar tudo. Você tem que ir na Casa Brasileira, porque lá tem móveis de primeira qualidade com preço justo. Confira. Olha, estou tendo prazer em apresentar para vocês a Casa Brasileira Móveis Planejados do Grupo Unicasa. Fica bem aqui na esquina. Senador Feijó com a Cunha Moreira, Senador Feijó 766. A loja está incrível. Aqui tem estacionamento à porta para sua comodidade. Vou mostrar aqui a lateral da loja. Como eu falei, Casa Brasileira tem móveis de altíssima qualidade. Tem o que você procura para realizar o seu sonho. Quero apresentar para você esse showroom incrível. Entrar aqui na loja. Inclusive, o showroom está maravilhoso. Você vai ter à disposição aqui cozinhas belíssimas para que você tenha uma ideia de como você pode planejar a sua casa inteira. Não só cozinhas, a sala de vídeo e TV home, naquele home theater bacana. Você vai encontrar aqui, olha, closets belíssimos, armários maravilhosos. Olha lá o piso superior. É claro que em um outro filme eu vou mostrar para você a parte superior da loja, onde tem muito mais móveis planejados à sua disposição. Olha que belíssimo acabamento dessa escada aqui, lindo, né? Deixa eu mostrar desse outro lado aqui, para que vocês tenham uma ideia, a variedade de opções que vocês encontram em móveis, né? Seja para o quarto do casal, para o quarto do solteiro, seja para a rapaziada teen. Tem closets belíssimos, ou seja, na Casa Brasileira você encontra o que você procura, com qualidade, bom gosto e muitas opções, são dezenas de opções em acabamentos e cores. Estamos de volta, segundo bloco do programa Chá de Esporte. Quero falar para você que hoje tem jogo da Seleção Brasileira e muita gente vai estar aí, né, em algum lugar e não vai ter televisão, mas vai acompanhar pelo seu aparelho celular, né? Vai lá assistir o jogo pelo celular. O aparelho celular está com um problema. E agora, o que eu faço? Vá na Top Center, porque a Top Center já resolve esse problema para você. Vá lá, resolva o problema, troca a sua tela se a sua tela estiver quebrada, ou se tiver com um problema na sua câmera, a câmera de vídeo, de áudio do seu celular, também eles trocam lá para você, tudo na sua frente, tudo com qualidade, com serviço altamente capacitado, e você vai ver o que eles estão fazendo. Não tem essa de você chegar lá e tem que trocar a câmera, e a câmera tá boazinha, eles estão... Não. Se a câmera estiver boa, eles vão recuperar para você, vão fazer o serviço, tudo com qualidade e, importante, com preço justo. Top Center, há mais de 10 anos no mesmo lugar, na Oswaldo Cruz, pertinho da entrada principal da Unisanta. Top Center, profissionais capacitados para cuidar do seu celular. Top Center. Para Top Center, vamos falar de Seleção Brasileira? Vamos falar, porque hoje tem um grande jogo, hein? Brasil e Paraguai, né? Brasil e Paraguai vão se enfrentar hoje à noite pelas quartas de final. E quem passar pode pegar do outro lado a Argentina ou Venezuela. Ou seja, dependendo da situação, podemos ter aí um Brasil e Argentina nas semifinais da Copa América de 2019. E o Tite fala sobre esse jogo do Paraguai, hein? Porque o Brasil já não vence o Paraguai há 2 partidas, hein? Vamos conferir então. Fala aí, Tite. Jogo decisivo, margem de acerto ela tem que ser alta. Características mentais de estar muito forte, porque são jogos decisivos. Nível de concentração e foco altíssimo.
preparar-se para situações que elas possam acontecer no jogo, de quebra de ritmo, daqui a pouco um jogo mais jogado ou um jogo mais de contato e disputado, a evolução da equipe, saber absorver e saber fazer essas interpretações durante o jogo da bola parada, tem uma série de componentes importantes. Não só o meu comando, mas sob o teu comando de qualquer profissional. O que eu tento trazer, Pretzel, por essa dificuldade que ele falou? Tentar trazer o atleta... Ó, de novo a gente vai encontrar... A pergunta, ela linka com a do PVC, estando do lado. Tu imagina um atleta executando uma posição-função. No momento de pressão no jogo, onde tu automatiza os teus movimentos e tu joga sem pensar. Aí tu muda a posição, tu muda a função do atleta. Aí tu pega no clube, o atleta é convocado, aí ele vem fazer na seleção o que ele não faz no clube. Até porque o aspecto criativo ele vem depois de um aspecto de organização. Isso aí não é o Tite que está falando em futebol, isso aí é empresarial, isso aí é conceito geral. Troca um comentarista por um repórter e eu troco a equipe e ela não tem a sintonia para ver o que ela dá. Há um grau de dificuldade, por isso eu estou passando a ideia só para ter. Então o que o técnico procura fazer? As funções que eles exercem no clube. Tentar trazer deles e fazer esse quebra-cabeça montar. Fernandinho está fora do jogo. Quem vai jogar é Alain. E o Fernando está num processo de evolução ainda. Se nós vencermos, se nós classificarmos, se nós merecermos, possivelmente ele deva estar pronto para o próximo jogo. Meu amigo, estamos aí. O Tite lá falando a respeito disso daí, né, Guido Bortolomazzi? Futebol é futebol e é o menos importante dos assuntos, aliás, é o mais importante dos assuntos dentro dos menos importantes, não é isso, Guido? E nesse momento a seleção brasileira vivendo esse clima aí de euforia depois da bela vitória contra o Peru, uma goleada de 5-0, mas vai pegar uma seleção cascuda, hein? A seleção do Paraguai, lógico que a gente vê que está com dificuldades, é uma seleção que está se remontando ainda, perdeu muitos jogadores, e não é aquela seleção que venceu os 2 últimos jogos do Brasil com qualidade e nos pênaltis também, mas vai pegar uma seleção que bate muito, é uma seleção que tem uma defesa forte, o seu treinador já disse que vai jogar por uma bola, vai jogar tudo fechadinho lá atrás. Teve dificuldades o Brasil contra a Venezuela para furar o bloqueio da Venezuela, acabou empatando em 0-0. E o Tite falou que não quer saber de empate porque ele não quer ir para os pênaltis, para a decisão. Para os pênaltis ele acha injusto. Eu também acho, mas faz parte do futebol. E é aí que a seleção brasileira tem que se cuidar, porque sabe que a equipe vai ter problemas desse esquema tático que o Paraguai vai implementar. 10 jogadores lá atrás e um só ali no meio campo ainda, olhando para que lado ele vai marcar. É assim que vai jogar a seleção do Paraguai. Hoje, muito importante esse jogo para o Brasil, que pode chegar aí a mais uma semifinal de Copa América. O jogo vai ser em Porto Alegre, né? Lá no Rio Grande do Sul. E olha que a torcida gaúcha está empolgada, porque tem um treinador gaúcho, uma comissão gaúcha, e ainda tem o gaúcho, não é gaúcho, mas joga no Grêmio, o Cebolinha, batendo uma bola, né? E que pode ser o grande destaque da partida, né? Você acha que o Brasil consegue passar pelo Paraguai hoje à noite? Então, o que você acha dessa, devolvendo a pergunta, o que você acha que o jogo do Peru diz da seleção do Brasil em relação ao que ela vinha fazendo, que não fez nada na Venezuela e deu essa... Então, eu acho que foi uma alavancada que teve, né, contra o Peru. Então... Muito de toda a resposta que a seleção tinha que dar, as críticas que estavam sendo feitas, e acabou aí, que nós estamos vendo as imagens do jogo do Peru, mostrou um grande futebol, realmente. Então, eu acho que se mantiver dentro dessa linha aí, eu acho que passa... É que o jogo contra o Peru, o que a gente fala, é que o Brasil estava jogando pressionado. E era um jogo de classificação. Era um jogo que ele tinha que buscar. Também, né? Não, mas é o que eu digo o seguinte, era um jogo de classificação e tinha aquela responsabilidade de fazer o resultado de qualquer maneira. E hoje também. E o Brasil, não, mas é que eu estou falando assim, e o Brasil saiu para cima, o Peru se surpreendeu. A realidade é essa. Hoje o jogo é diferente. Hoje o Peru, no jogo contra o Peru, saiu para a partida, deixou espaço para o Brasil jogar. Hoje não, meu amigo. Hoje o Brasil vai ter dificuldade, porque o time do Paraguai não vai dar espaço. Esse é o maior problema, né?
Contra o Peru deu espaço. Você vê as jogadas que o Brasil fez, jogadas, é lógico que com qualidade, com velocidade, mas houve o espaço. Então isso daí acabou facilitando. Uma marcação mais forte, como aconteceu contra a Venezuela, o Brasil já teve dificuldades. Porque o Brasil teve dificuldade em furar o bloqueio. Então vamos ver como é que se comporta hoje. Mas eu acho assim que... Se bem que é um teste legal hoje, hein? Mas assim... Um teste melhor ainda. O Ney tocou num assunto e também tem o seguinte, teve o dedo do Tite também na equipe, né, Ney? Porque a equipe vinha jogando de uma maneira e ele pegou e colocou e falou o seguinte, peraí... Aliás, é para isso que ele está lá, né? Para isso que ele é muito bem pago, inclusive. Ele colocou o Firmino no centroavante e abriu o Gabriel Jesus do lado e abriu o Cebolinha do outro. Ou seja, ele jogou com 3 atacantes, sendo 2 bem abertos contra o Peru. E vai jogar assim hoje também contra o Paraguai. Mais uma peça que vai ser muito importante, que jogou muito contra o Peru e não apareceu tanto, mas jogou muito, além do Arthur no meio-campo, que é outro gremista também que vai estar lá em Porto Alegre, todo mundo em polvorosa com o Arthur lá no meio-campo. Outro que vai fazer o meio-campo, que já jogou muito contra o Peru, não apareceu tanto, mas vai ser peça fundamental hoje à noite, é o Felipe Coutinho. E o Felipe Coutinho fala sobre esse momento da seleção brasileira. Confira. Bom, esse terceiro jogo contra o Peru, com certeza é o que a gente quer. É a partir daí que a gente quer evoluir, quer continuar do jeito que foi esse jogo. Você vê a equipe toda jogando bem. Claro que nos primeiros jogos não faltou dedicação, mas nesse último jogo acho que a gente acertou um pouco aquilo que vinha faltando nos outros jogos. E eu acho que a partir daí a gente tem que tomar como exemplo e continuar assim. Bom, toda vez que acredito que quando a seleção entra em campo, todo mundo deposita sempre muita expectativa, confiança, porque o Brasil sempre fez bons jogadores, tem 5 mundiais, então a expectativa sempre é grande. E você falando aí dessa safra que ganhamos na base e esperamos agora também concretizar isso agora na principal, mas a responsabilidade e a expectativa é sempre a mesma quando se veste a camisa da seleção. Tá aí o Felipe Coutinho falando uma verdade, né? Essa base que veio com esses jogadores acabou ganhando tudo que tinha na categoria de base. E aí chegaram agora no profissional e na seleção principal ainda não ganharam nada. Só que tem o seguinte, Guido, eu não sei, pode ser minha opinião, eu sei que você vai ser contrário ao que eu vou falar, tenho certeza absoluta disso, mas a seleção, depois do corte do Neymar, ela ficou mais, como é que eu vou dizer, mais à vontade. Você vê que as entrevistas coletivas não são pesadas, não tem só assunto. Porque antigamente, o que acontecia? Não era a seleção brasileira, era Neymar Futebol Clube. Qualquer entrevista coletiva que tinha um pelinho para falar do Neymar. Então, toda entrevista coletiva, o Tite tinha que responder alguma perguntinha do Neymar. Isso na Copa do Mundo, quando ele entrou com o cabelo de calopsita, aí era o cabelo de calopsita do Neymar. Quando o Neymar, a unha encravada do Neymar. Então, tudo sempre girava em torno do Neymar. A partir do momento que teve o corte do Neymar, que o Neymar foi afastado da seleção, começou a ser mais... As coletivas mais agradáveis, o clima mais agradável, mais ameno, sem tanta pressão. Eu acho que isso está dando certo, Guido. A gente tem que levar em consideração que a seleção hoje é uma seleção normal. Né? É uma seleção que não tem as estrelas que você poderia falar. Porque não tem estrela. A seleção brasileira hoje é uma seleção que não tem aquela estrela como a gente já viu em outras seleções. E o que adiantava a estrela que não estava fazendo nada ultimamente? Não, tudo bem, mas era uma estrela que preocupava qualquer adversário. Agora, a saída do Neymar deixou essa lacuna aí de um jogador que poderia decidir e o Tite encontrou o Cebolinha. O Cebolinha vai fazer o papel muito bem na saída do Neymar, porque o que a gente mais se preocupava, e eu tenho certeza que qualquer brasileiro que analisa o futebol, sabia que o Brasil tinha dificuldade de furar bloqueio. Você não tinha aquele jogador que parte para cima com velocidade, com qualidade no drible, para abrir o buraco, para chutar para o gol. Não, porque nós já vimos a dificuldade, eu volto a repetir, o jogo da Venezuela, a dificuldade que o Brasil teve para fazer essa jogada.
Não tinha ninguém para pegar essa bola e tentar fazer um drible e sair na cara do gol. Hoje, você analisa a seleção com o Cebolinha. Você fala, epa, Cebolinha hoje é o jogador que faz o papel que o Neymar fazia. Guido. Pega a bola, parte para cima, abre bloqueio, abre espaço e isso deu certo. Posso botar um pitaco e o Ney também vai falar a respeito disso? Por quê? Aí eu te falo, por que que a gente tem que sempre colocar um nome na seleção brasileira? Por que que não é o time da seleção brasileira? Já tem muita gente criticando, falou assim, aí tá, o cara substituiu o Neymar, e estão falando isso aí do Galvão Bueno da Rede Globo, a gente fala aqui. Porque antigamente era Neymar, agora é Cebolinha. Por que que não é a seleção brasileira? Porque precisa de estrela. Por que tem estrela? Mas A estrela da seleção tem que ser o time. A seleção é o time, a estrela é a camisa. A seleção né? brasileira numa Copa do Mundo, numa Copa América, não é um time do interior. Como não é um time do interior? Não é um time do interior. Quando a gente fala, o time deu liga porque é um time que não tem estrela e acabou chegando. Não, seleção brasileira é uma seleção de estrela. São os principais jogadores que disputam uma Copa, uma Copa América. Mas não é tem que uma ter estrela. Mas não é uma estrela. É uma seleção, mas a seleção não tem nenhuma estrela. Como não, Guido? Não tem estrela nenhuma. A seleção tem um grupo de jogadores. Você não acha que tem grupo de jogadores? A estrela tem que ser a seleção brasileira? Então, eu acho que quando tem um jogador que fez diferença várias vezes, não é um, né? Como teve Pelé, como teve Ronaldo, mas não é o que estava acontecendo com o Neymar agora. Então, quer dizer, criava-se uma dependência em cima dele que não acontecia. Então, eu acho que hoje é muito mais importante o conjunto, que o que a gente quer é ganhar, não quer perder. Claro, com certeza. E aí, realmente, eu acho que é melhor ter um conjunto bom do que ter uma estrela que, se ela se apagar, acabou o jogo. Para você falou uma coisa, uma frase que você vê, é mais importante ter o conjunto do que uma estrela. Mas a gente sente a dificuldade de estrelas. O Brasil hoje é carente de estrelas. Você não tem. Você tem jogadores, bons jogadores, que formam um conjunto. Mas você não tem aquele que faz a diferença. Tá bom. Em outras seleções, você fala assim, 2014, o Messi na Argentina. Olha aqui, ó. Você pega a seleção da Argentina, tem o Messi. O que ele ganhou? Quanto tempo importa, é a estrela maior. Mas quanto tempo faz que a Argentina não ganha nada? Mas é estrela, Alessandro. Quanto tempo faz que a Argentina não ganha nada? É estrela. O Uruguai. Quem tem do Uruguai? Cavani. Tá bom, beleza. Mas quanto tempo faz que o Uruguai não ganha nada? Você pega a seleção do Peru, tem o Guerreiro. Quanto tempo faz que o Peru não ganha nada? Não importa, mas você tem. Vamos para as ganhadoras, Fala da Alemanha. Quem que era a estrela da Alemanha? Quem era a estrela? De 2014, quem era a estrela? Era o time, era o conjunto, que tinha o conjunto de todo mundo. Mas é o que eu tô falando. Tá, aí você fala, a França, quem que era a estrela? Vou falar pra mim que era o Mbappé. Não, o Mbappé tava começando. Agora a França tinha Griezmann, tinha um meio-campo fortíssimo, tinha um goleiro maravilhoso. Mas pra você ver só que hoje, o conjunto é que ganha, Guido. Mas hoje nós estamos com essa deficiência no futebol. É isso que eu quero que você entenda. Hoje, o mundo está com deficiência de estrelas. Você tem bons jogadores que formam um conjunto, mas não tem estrelas mais. Time que tem estrela o Brasil antigamente tinha estrela para tudo quanto era lado. Era um céu, cara, a seleção brasileira, de estrelas. Cada jogador na sua posição era uma estrela. Mas tinha um conjunto. Você entendeu? Em 2012... Você pega o Cristiano, olha só, Cristiano Ronaldo. Portugal. Você vai lá, quem que ganhou Portugal? É diferente. Portugal... Não é diferente, ele é estrela. O Messi pode não ter ganho nada com a Argentina, mas é estrela. Arrebenta na Europa. Mas não ganha nada com a Argentina. Não importa, mas é estrela. É isso que eu falo. Eu acho que temos que torcer para essa fase do Neymar acabar logo e ele voltar a jogar o que ele pode jogar. Pô. E aceitar estar dentro de um grupo e ser mais um dentro daquele grupo. Não que o grupo jogue por ele. Não o que o Tite fez na Copa do Mundo de colocar o seu Gabriel Jesus para marcar lateral para deixar o seu Neymar jogar sozinho. Isso não pode acontecer. E se o Neymar não se conscientizar, que fique a seleção sem o Neymar, porque a seleção sem o Neymar vai ser campeão da Copa América e hoje é 3-0 contra o Paraguai. Você sabe que o... 3-0 contra o Paraguai hoje. Aqui. Eu estava conversando com o Guilherme. O Guilherme falou uma coisa hoje, que se ele não tomar cuidado, e se as pessoas não enxergarem, o Neymar vai se tornar um Adriano Imperador. Você não viu ele na festa do Vinícius Júnior? Eu ia falar isso. Ele vai se tornar um Adriano Imperador, um jogador com 27 anos de idade. Cachaceiro. A carreira dele marcada por confusões uma atrás da outra.
só se envolve em polêmicas, e ele que tem um baita do futebol, como tinha o Adriano Imperador, acabou perdendo tudo, jogou tudo por terra. Tudo. Será que as pessoas não estão enxergando o que está acontecendo com esse menino? Que não é menino, é um cara de 27 anos de idade, que tem um baita de um talento, mas não está sabendo mais aproveitar. Pô, é brincadeira. O homem deu para ele, meu filho, você é o cara. Então, eu quero que você siga o caminho correto. Só está entrando em zoeira, meu. É verdade. Ao invés de se tratar, cheio de cana. Pô, é brincadeira. Para eu, uma imagem dele agora num barco, lá no iate. Na festa do Vinícius Júnior. Todo mundo lá, todo mundo doidão. Quer dizer, tá indo para um lugar que a gente tem um final triste. É verdade. Isso é a mais pura verdade, né? Entendeu? Senão, aí você vê a diferença do ídolo, do jogador e do atleta, né? Enquanto isso, o Cavani, que é extremamente querido pela torcida do Paris Saint-Germain, e todo mundo idolatra o Cavani na França, tá aqui com o Uruguai, lá em Salvador, onde o Uruguai vai jogar, tirando foto com os baianos. Ele faz oba-oba, né? Você entendeu? É a diferença do ídolo, né? É a diferença de um cara que adora o Brasil. O Cavani falou, eu adoro o Brasil. Então. Olha, eu acho que futuramente ele vai jogar num grande time no futebol brasileiro. Quem sabe o Cavani com a camisa do Santos. Que beleza, hein? Ixi, viu? Vamos ao intervalo e voltamos já já. Ah, mas antes do intervalo eu quero falar pra você, porque sábado é São Pedro, meu amigo. É isso mesmo, sábado é dia de São Pedro, é o último dia de festa junina, né? E olha... Que nós vamos ter lá em Praia Grande, nesse final de semana, lá na Vila Junina. E amanhã? Amanhã nós temos quem lá? Luan Santana. Ele mesmo. E no sábado nós temos Zé Ramalho e no domingo nós temos aí o Frank Aguiar. Tudo isso lá Você vê, são 3 shows. Final de semana. Showzaço. Que vai abalar as estruturas lá do cartódromo de Praia Grande. Nessa grande festa que está acontecendo, festa junina, que cada ano que passa está se aprimorando cada vez mais, está recebendo um grande público em todos os shows, casa cheia, muita gente, muita festa, muita comida, tudo coisa boa, segurança, entendeu? É isso aí. Estacionamento para o pessoal lá com muita tranquilidade. Vale a pena, que nem o show de amanhã. Luan Santana, né? Zé Ramalho no sábado e Frank Aguiar no domingo. 3 showzaços para todo mundo curtir esse final de semana. O último final de semana das festas juninas. Né? Isso aí. Então aproveite, vá lá no cartódromo de Praia Grande para curtir a Vila Junina em Praia Grande com Luan Santana amanhã, sexta-feira, Zé Ramalho no sábado e Frank Aguiar no domingo, nesse final de semana lá na Vila Junina em Praia Grande. Nós vamos ao intervalinho e voltamos já já para falar de Fórmula 1 com Ney Faustini e também mais do Santos Futebol Clube. Fique aí que é rapidinho. Estamos de volta a mais um bloco do Baixada Esporte. Como já dissemos, esse final de semana é o último final de semana das festas juninas. Você vai fazer aquele arraial com a família, né? Já tá tudo preparado? Já comprou as bandeirinhas? Já comprou os enfeites? Não comprou ainda? Então pega hoje à tarde, vá direto na Cacau Center lá em São Vicente, porque lá tem tudo para sua festa junina. Aí você vai decorar a mesa com todos os doces, paçocas, doce de leite, paçoca de rolha. Tem também o chocomole, que é a Maria Mole de chocolate, o Top Bells. Tudo isso você vai enfeitar na sua casa, na sua festa junina. Vai fazer a decoração, vai comprar a roupa para quadrilha. Ou seja, vai fazer aquele verdadeiro arraial junino na sua casa com os produtos da Cacau Center. Cacau Center. Tudo para a sua festa você encontra na Cacau Center. Já sabe, fica na Prefeito Zé Monteiro, em São Vicente, pertinho do Carrefour. Cacau Center. E para a Cacau Center, vamos falar um pouquinho do Santos. Felipe Jonathan fala sobre a preparação nesse retorno do Santos, né, nessa folga prolongada que nós tivemos, o retorno e da preparação que está sendo feita pelo técnico Sampaoli. Confira. A gente fica feliz, né, pela parada também, porque é um momento de descanso, um momento em família. É um momento que a gente tem para espairecer um pouco a cabeça. Sabemos que o futebol brasileiro tem um cronograma muito, muito apertado. Então a gente leva pelo lado positivo essa parada que teve. Então serviu para a gente espairecer um pouco a cabeça, mas claro que a gente não deixou o lado profissional de lado. Todos os atletas continuaram trabalhando, continuaram se preparando para a volta do Campeonato Brasileiro e agora dar seguida ao nosso trabalho. E o que deve ser trabalhado nessas 3 semanas aí antes do retorno do Campeonato Brasileiro? O foco tem que estar onde, daquilo que vocês observaram até aqui na competição? Eu acho que a gente tem que ter uma atenção maior na parte tática da gente. A gente vem se preparando bem, a gente voltou muito bem à parte física.
Até a gente surpreendeu um pouco, porque foi 10 dias de parada, então sempre a parte física caiu um pouco, mas a gente voltou muito bem. Então acho que a gente tem que ficar ligado mais na parte tática mesmo para não oscilar no Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que para a gente brigar por título a gente tem que ter uma regularidade muito grande. Cara, eu acho que sempre reforços é bem-vindo, né? Cada dia que chega reforço, o plantel fica mais qualificado, mas também a gente tem atletas à altura para substituir o Jean Lucas, como deixa eu ver, o Jobson, que é um atleta que chegou, não atuou ainda, mas está louco para jogar, está trabalhando firme e forte. Eu tenho certeza que ele vai ter a oportunidade dele. Tem o Carlos Sanches, tem o próprio Alisson também, que é um cara que pode fazer aquela posição ali. Então acho que o nosso plantel está bem qualificado. Quem entrar ali vai dar conta do recado, e se vir outros reforços também vai ser bem-vindo. Tá aí, portanto, Guido Bortolomaz, essa preparação do Santos Futebol Clube no retorno, né? E a notícia que é sobre o jogador do Santos emprestado, o Daniel Guedes, acabou sendo flagrado no doping no Goiás, né, Guido? De uma substância que ele tomou sem autorização do Departamento Médico do Goiás. É uma substância para fortalecer a musculatura, para dar um pouco mais de ânimo, e aí essa substância é proibida, foi pego no doping e agora vai fazer a contraprova para ver o que vai acontecer. Você vê, às vezes o jogador faz uma coisa, toma um remédio, achando que aquele remédio é benéfico. Para ele é benéfico, mas é contra, não pode ser utilizado, e foi o que aconteceu. Sem autorização dos médicos do Goiás, ele acabou utilizando dessa vitamina, e tem uma droga na vitamina que é proibida, e ele foi pego no doping. Não sei o que vai acontecer. Às vezes é falta de informação, né, Ney? Hoje no automobilismo também tem doping, né? Tem, o número de substâncias proibidas é enorme, porque às vezes tem coisa que um percentual muito pequeno fica no organismo e é pego mesmo separando de tomar uma semana antes, 10 dias antes, ele acaba permanecendo. No automobilismo eles fazem, na Stock Car principalmente, onde existe uma preocupação muito grande com a parte antidoping, é feito, inclusive, alguns testes é feito fora do autódromo, durante a semana, o piloto é escalado e tem que fazer o teste. É isso aí. Guido Bortolomaz, rapidamente, antes da gente ir para o intervalo, para a gente falar só de Fórmula 1 depois, eu queria que você, no ping-pong, né, essa parada da Copa América para os clubes de São Paulo, para quem foi mais vantajoso essa parada? Para o Santos foi boa a parada? Eu acho que foi. Mesmo com a perda Eu acho que foi porque o São Paulo vai ter condições, e está tendo essa condição de melhorar a qualidade do time no toque de bola, no posicionamento, na maneira como a equipe... Você vê como é que ele faz essa formação, né? Ele deixou a imprensa observar alguns treinamentos e tal. E ele está fazendo com que a equipe possa ter jogadas diferenciadas, né? Melhorar a saída de bola... E por isso que essa parada eu acho que foi muito benéfica para o Santos, mesmo porque ele vai ter que arrumar um outro volante, né, daquele volante que ele gosta, né, que foi no caso do João Lucas, que era o jogador que sabia marcar e sair para o jogo. E o Santos está encontrando agora, ele está tentando buscar aí quem será isso. Pode ser até o Pituca que possa fazer esse papel aí. Vamos lá, rapidamente, para o Palmeiras, essa parada, o líder do campeonato, muitos pontos à frente... Foi boa ou dá aquela esfriada? Não, o Palmeiras estava embalado. Eu acho que pro Palmeiras vai ter que ter aquela motivação, porque a gente sabe que o time está embalado, está em primeiro lugar, está em 3 competições, mas uma parada como essa sempre dá uma folga, né? O jogador dá uma relaxada, perde o foco. E pode perder o Daverson. Pode perder o Davidson e outros jogadores também. Bom, vamos lá. Para o São Paulo, Guido Bortolomaz, que dispensou Nenê, Jusilei, essa parada foi boa? Opa, mais ainda. O Cuca tem 15 dias para remontar o seu time, né? Mexer na equipe inteira. Então ele teve a oportunidade agora de poder fazer isso. Eu acho que essa parada vai ser boa para os treinadores que conhecem. Aqueles que sabem mexer no time, aqueles que buscam alguma coisa diferente. O caso do Corinthians com o Tite, que vem com o Carille, que vem falando toda hora. O Corinthians contratou 27 jogadores. Tá chegando o Gil agora. Então, é isso que eu ia te falar. É pro Corinthians, com essa chegada do Gil e uma possível renovação do Romero. Parece que a novela... Não vai. A diretoria não quer saber mais do Romero. O Romero deu um balão de ensaio lá, falando que houve uma proposta. Eu acho que o Romero pensou uma coisa e deu errado. Sabe que o jogador que se acha, ele se achou
que logo ia aparecer um clube para ele. E não apareceu ninguém. Ninguém quer o Romero. Entendeu? Porque ele só deu certo no Corinthians. Tá que nem o Vecchio, ele? O Vecchio, a mesma coisa. O Vecchio, ninguém quer o Vecchio, ninguém quer o Brian Ruiz. Quem quer o Brian Ruiz? Tá aí, que ele vai virar mico aí no Santos. Bom, falamos então rapidamente dessa parada da Copa América e agora nós vamos no intervalo porque na volta para Blanco Pneus, nós vamos falar de Fórmula 1 aqui no Baixada Esporte. Fique aí que é rapidinho. Festival de vantagens Chevrolet Absoluta. Toda a linha Chevrolet Zero com juros zero e seminovos com condições exclusivas. Onix 0 km 41.990 e taxa zero. Tracker 1.8 LTZ 2015 59.990. Prisma 1.4 LT 2016 42.990. Seminovos abaixo da tabela FIP com taxa a partir de 0,99% ao mês e transferência grátis. Festival de vantagens Chevrolet Absoluta em Santos, Guarujá e Praia Grande. 32269000. Esse final de semana tem festival de vantagens lá na Chevrolet Absoluta, não é isso, Ney? Absoluta Day. Absoluta. Fechamento do semestre. No sábado nós vamos arrebentar. Vai vender carro em condição válida só para o sábado. Só sábado, então. Só sábado. Sábado, dia 29, é só ir numa das absolutas E Chevrolet. tem muitas ofertas. Tem muita coisa. Tem, né? Pode ir lá que você vai se surpreender. Vamos trocar seu carro, Guido. Vamos lá, Com trocar. certeza. Guido Bortolomé já trocou o sapatinho. Geralmente, quando a gente troca o sapatinho do carro, você troca o carro depois. Na sequência. Isso aí eu não sei porquê, mas é a lei de Murphy. Trocou o sapato do carro, você troca. Por falar em pneu, Blanco Pneus, né? Você já sabe, o melhor preço de pneu em toda a Baixada Santista é na Blanco Pneus. Lá no Blanco Pneus você encontra, por exemplo, coloca na tela pra gente aí, tem o pneu Aro 19, R$ 349,90, a partir de R$ 349,90. Aro 20, R$ 399,90. Blanco Pneus, duas lojas da Antônio Emerick, 551 e 456 em São Vicente. Blanco Pneus. Para Chevrolet Absoluta Chevrolet, vamos falar de Fórmula 1, Ney. Vamos falar dessa prova que deu sono. Deu sono a prova de Fórmula 1, foi isso, Ney? Então, a gente vê uma corrida, aliás, não é uma corrida, é um campeonato em que você tem só uma equipe ganhando. A competência, ela é, sem dúvida, esse fator da superioridade desse ano da Mercedes. Mas é importante ter disputa, é importante ter alguma oportunidade de outros chegarem em primeiro lugar para o campeonato ficar mais interessante. Pô, aquilo lá deu uma cortada legal, hein? Você viu? Mas ele tem que voltar onde ele estava. Não pode voltar na frente de que ele passou ali. Esse circuito tem uma área de escape muito boa, né, Ney? Tem, é só esquisito essa faixa azul aí, Essa faixa né? azul, Aí. Ali vai, parceiro, volta. Aí é o carrinho da cor ainda lá. Ai, meu pai do céu. Agora, essa corrida, o único momento aí de um pouco de emoção, no finalzinho da corrida, na relargada, o Bottas acho que estava meio distraído, o Leclerc deu um calorzinho nele. Eu ia te perguntar isso. Você falou que a corrida foi xoxa, foi uma corrida sem motivação. Não aconteceu nada, Então, Guido. mas por quê? Porque você tem carros que têm um potencial muito grande e ninguém está acompanhando, quer dizer, esses carros estão sobrando na pista e é por isso que não está existindo... A superioridade da Ou é a pista Mercedes... que favorece isso também? A superioridade da Mercedes é patente. São todas as provas até agora, a Mercedes ganhou, todas. E em várias delas fazendo primeiro e segundo, né? Tem grande chance de ganhar o campeonato com todas as provas ganhas. Ô, Ney, me faz uma pergunta que é um negócio que eu vou te falar agora e quero saber. Num time de futebol, fazendo uma comparação, você tem um time A e o time B. O time A, você fala, pô, esse time tem 4, 5 jogadores de talento. Ali tem um centroavante, ali tem um goleiro, ali tem um volante, jogadores que são superiores ao adversário. Na Fórmula 1 você tem um carro com motor, você tem um carro com piloto. O piloto pode fazer a diferença. Aonde o carro é diferente um do outro, Ney? Bom,
O regulamento desse ano não permite não permite mudanças durante o regulamento. Quer dizer, se a Ferrari descobrir lá uma situação que ela pode mudar o carro em alguma coisa, ela não pode usar esse ano, vai ter que deixar para o ano que vem. Quer dizer, não tem mudança Então, de motor. Ela não pode mudar, não pode estrutura fazer do nenhuma mudança significativa. Isso daí acabou fazendo com que as equipes que tiveram um carro ajustado... Quem acertou, acertou e acertou muito melhor que os outros, apesar que no início todo mundo estava apostando que a Ferrari vinha muito forte esse ano. E aonde ela está perdendo, na sua opinião, da Mercedes? Do motor? É porque um é bom, o outro é melhor. Um é bom, o outro é ótimo. A diferença está aí. O carro, a chance dos dois carros quebrarem é muito pequena. O carro está com um nível de durabilidade, de confiabilidade absurdo. Agora, Ney, a gente sabe que a Fórmula 1 ela foi comprada, né, pela mesma... Liberty. Isso, que cuidava da Fórmula Indy, né? E na Fórmula Indy a gente tinha uma disputa até maior porque era meio que padronizado, né? O tipo de motor, tipo de carenagem, era mais padronizado. Você acha que isso daí pode virar uma tendência até para que a Fórmula 1 seja mais competitiva nos próximos anos? Não? Eu não acredito. Eu não acredito porque na Fórmula 1 as equipes como Mercedes, como a Ferrari, como a Renault, são equipes de fábrica. Então eu não acredito que isso aconteça. Nem assim, tipo de uma padronização, pelo menos na quantidade de cavalos, assim, uma coisa desse tipo, não? Não, você tem limitações dentro do mesmo regulamento, tipo de motor, tipo de cilindrada, mas aí você... A beleza da Fórmula 1 sempre foi essa, você tem tirar dentro do regulamento da melhor performance possível. E isso aí já aconteceu no passado, hegemonia de algumas equipes. A McLaren teve um ano que ela ganhou tudo. Também. E a Ferrari também, né? Na época do Schumacher tinha um baita de um carro, além de ter um grande piloto. Mas você não acha também que isso daí pode, de uma maneira ou de outra, não esvaziar, mas tirar o brilho das competições? Porque se você não tem competição aguda durante as provas, o pessoal fala, ei, agora vai de novo a Mercedes, vai ganhar, e a Ferrari não conseguiu fazer. Isso aí não acaba dificultando até os patrocinadores futuros? Então, eu acho que vai acontecer de ter uma mudança, algum momento aí, alguém vai, do mesmo jeito que teve outros que ganharam campeonatos em seguida, teve uma hegemonia na época que do Verstappen, do Vettel ganhou 4 campeonatos em seguida. Ney, vamos trocar de carro amanhã então? Com certeza, sábado. Ah, hoje é quinta-feira. Sábado, Guarda então. dinheiro. Deixa para sábado. Sábado, então, vamos trocar o carro na Chevrolet Absoluta, todas as lojas com... Todas as lojas. Absoluta Day. Absoluta Day, principalmente aí na da Senador Feijó, tem um evento especial e quem for lá vai se surpreender. Seminovo e também zero. Ofertas em seminovo com transferência grátis. Tá certo então. Guido Bortolomás, uma ótima tarde. Um abraço e sábado estarei lá na Absoluta acompanhando essa festa, porque vai ser uma festa, né? O Ney tá fazendo uns eventos ali fantásticos, entendeu? Então você vai lá, vai curtir. Som, luz e cor. E comida, não tem comida? Tem comida. Tem comida. Tem DJ na família, tem que agitar, não é isso, isso aí? Tá certo. Uma ótima tarde a todos, muito obrigado pela grande audiência em toda a Baixada Santista. Amanhã estaremos aqui, porque amanhã é sexta-feira. Estaremos aqui com vocês. Tchau, tchau.